Estamos de volta para falar sobre política nesta sexta-feira. Paulo Roberto por aqui. E aí, Paulo? Tudo bom? Anchieta Araújo, Lula na Paraíba. Lula as coisas de bastidores é que a gente nunca pode contar. Não, de jeito quando entra no ar. Não podemos. O que a gente conversa aqui nos intervalos e antes da coluna fica entre nós, senão dá problema e problema sério. Mas olha só, o pessoal está organizando uma manifestação para a Avenida Paulista, lá em São Paulo, no dia 7 de setembro. Quem está organizando isso? O ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando Bolsonaro fala em ir para Paulista, o pessoal lembra lá de 2022, você lembra daquela confusão toda que gerou. E está, naturalmente, convidando o pessoal da direita. E alguns chegaram e disseram, presidente, se dirigindo a Bolsonaro, você não vai convidar Pablo Marçal? Aí Bolsonaro disse, eu vou convidar Pablo Marçal. Mas ele não vai falar, porque não é comício e tal. E tem esse trecho aqui da declaração do ex-presidente Bolsonaro, vamos ver. Movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não falamos a palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Preparem, aguardem carta, como dizia Humberto de Campos. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também foi procurado pelos repórteres. Já disse, e aí, Pablo Marçal vai subir lá no palanque quando o senhor estará? E tal. Olha, calma, Bolsonaro quer apenas unir todos os nomes da direita. Olha aqui a declaração. Eu acho que o presidente primeiro está sinalizando o seguinte, que a direita vai estar unida em São Paulo, né? E isso compreende o cenário, por exemplo, do segundo turno. Pode ter certeza que a direita vai ter um único candidato no segundo turno e vai estar toda unida. Esse é o primeiro ponto. Será? Pois é, as articulações que não param de acontecer. Todo mundo está acompanhando o quiprocó entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o bilionário Elon Musk. Tem torcida de um lado e tem torcida do outro. Aqui no Brasil tudo vira torcida, aliás, quase tudo é chamado de galera, então a galera fica nessa aí. O fato é que, se você analisar a coisa friamente, está parecendo algo meio pessoal de Elon Musk contra o ministro Moraes. E o ministro entrou nessa. Tem alguns outros colegas do Supremo que estão calados, silenciosos. Há quem ache até, e pessoas do âmbito do judiciário, que o ministro Alexandre deveria dividir essa responsabilidade com os demais. Não tomar decisões sozinho, monocráticas. Mas o fato é que está aí. E ele disse que as contas da Starlink, que é a internet via satélite do Elon Musk, estão bloqueadas. Ao que o bilionário disse, não tem problema nenhum, eu sou rico. Na hora que ele bloqueou as contas, eu vou dar internet de graça para o povo do Brasil. Olha só. Está nas páginas. Musk diz que o serviço do Starlink será gratuito em meio a esse imbróglio. Não é gratuito para sempre. Deixo bem claro que é o seguinte, quem paga a mensalidade, porque a Starlink você compra o receptor com a antena e fica pagando a mensalidade. Ele diz que enquanto durar esse imbróglio aí, que o dinheiro que cair na conta, quem paga a mensalidade fica bloqueado, ninguém precisa pagar. Fica com a internet de graça. 0800. Tá vendo aí? É esperar. O presidente Lula chegou ontem no horário marcado à nossa capital paraibana e havia uma comitiva de paraibanos esperando Lula no pouso no aeroporto Castro Pinto. Entre as autoridades, a senadora Daniela Ribeiro, ao lado do governador João Azevedo, e a senadora fez o registro para as suas redes sociais. Ao lado do governador João Azevedo aqui, para receber o nosso presidente Lula. De Paraíba, trazendo não só a inauguração do canal, mas diversos investimentos aqui para o Estado. É isso aí. Graças ao governo do Estado, essa parceria, a gestão do governador João Azevedo, a gente fica muito feliz, como senador, está representando também aqui. E aí, fazer um pouso agora, para vocês vão acompanhar. Mostrou o pouso. A senadora Daniela era um olho no celular e um olho no avião, com medo do avião se aproximar ali, mas mostrou, né? Mostrou o avião. O avião chegou na hora. E a propósito, vamos então a essa agenda cheia, lotada do presidente Lula hoje aqui na Paraíba. Começou com a entrevista que ele deu ao companheiro Heron Cid e ao Alisson Bezerra, na rede de emissoras que pertence ao Grupo Ribeiro. Veja que tudo, né, faz parte assim do certo alinhamento. Claro. Tem a rede do Heron Cid, que é a Rede Mais, mas juntou-se a Rede Pop e o pool de emissoras aí pelo estado todo. Lula participou da inauguração do lote 2 do canal das vertentes litorâneas, que não é outro senão Acauã Araçagi, lá em Reação do Poço. Nesse instante, há a cerimônia de anúncio de investimentos do governo federal em recursos hídricos, aqui, lá no Teatro Pedra do Rei do Centro de Convenções.
À tarde tem uma visita à unidade da AIC, que é esse call center que tem também aqui em Campina Grande, e depois Lula, no final da tarde, começo da noite, deve retornar a Brasília. Havia uma pré-agenda para que ele pernoitasse novamente aqui, mas parece que não vai pernoitar. E as declarações que Lula deu hoje de manhã em João Pessoa, nessa emissora de rádio, já repercute no estado todo. A agenda política não foi divulgada, porque o pessoal fica especulando, vai conversar com o Ricardo Coutinho, vai gravar vídeo para Luciano Cartacho, né? Tem tudo isso. Se gravou, se vai gravar, pelo menos não foi divulgado, somente a agenda administrativa. Hoje, sexta-feira, dia 30, é dia de Cacau? carvão, dinheiro. O governo do estado está concluindo o seu pagamento e a prefeitura de Campina Grande também anunciou que o dinheiro está na conta de todo mundo hoje, sexta-feira. Então tem dinheiro para todo mundo. Boa notícia, né? Boa notícia. Boa notícia. Vamos à boca maldita? Vamos. A boca maldita de hoje vem outra vez de Ciro Gomes. Ciro Gomes agora está nas redes sociais, fazendo suas lives, abordando temas diversos. Aliás, Ciro é um grande comunicador. Precisamos compreender isso, né? Sim. Sabe usar a palavra, tem um domínio da língua portuguesa e tem um domínio dos assuntos que estão aí na ordem do dia no Brasil. E ele fez uma análise da situação de liberação de emendas no governo Bolsonaro, que, aliás, foi alvo de muitas críticas por isso. Entregou o governo ao Centrão, está liberando emenda, comprando todo mundo, querendo a reeleição, ao governo de Lula. E, segundo Ciro Gomes, os dois são farinha do mesmo saco. É a boca maldita de hoje. Emenda parlamentar, em si, não é um problema. A gente tem que defender as coisas com equilíbrio. Por isso que a gente não adianta ficar nessa história de Bolsonaro ou Lula, não sei o que e tal. Isso é tudo bobagem. São iguais, cada um pior do que o outro. Por quê? Porque o Bolsonaro aloprou, liberando 30 bilhões de reais e nós, o PT, eu, não sei o que e tal, esculhambamos o Bolsonaro, corrupto, não é? Congresso corrupto, não sei o que e tal. Agora o Lula liberou 53 bilhões de reais. E sabe qual foi o partido que mais pegou dessa mamata? O PT. Vocês estão entendendo? Então, assim, não adianta paixão. Não adianta paixão. Os dois são iguais em matéria de assalto aos interesses nacionais, ao interesse público, na fisiologia e na corrupção. Pegou pesado. A linguagem dele é que é dura. A linguagem dele é dura. Porque você pode dizer tudo isso de uma outra maneira, sem o uso dessas palavras tão pesadas e tão ásperas. Mas um liberou 30 bi, todo mundo esculachou. A outro liberou 53, quase dobrou. E eu vou dizer uma coisa, nesse país, do jeito que vai, se ele fosse presidente também, se não liberasse, não governaria. Mesma coisa. Não governaria. Se eu estivesse lá, eu ia liberar uns 70. 53. Porque senão não governa. Infelizmente, é uma realidade. Anchieta, hoje é sexta, tem ponto a ponto. Isso. Às 7h30 da noite. Vamos entrevistar um cardiologista da nova geração de cardiologistas aqui de Campina Grande, o doutor Vitor Brasileiro, que é professor da Unifacisa, do curso de Medicina, atende também no HELP Hospital, muitíssimo preparado, vem falar sobre os problemas cardíacos, essas questões que estão afetando atletas nos últimos dias. Tivemos o caso aí do esquerdo, lá do Uruguai, e falar também sobre o uso de estimulantes sexuais por parte de alguns homens, o que está fazendo com que o coração de alguns não aguente expor. Eita, olha. Hoje, 7h30 da noite, amanhã reprise ao 12h30. Você que tem mais de 50 aí, que manda azulzinho, é bom assistir. E vou perguntar para ele também se mulher fazendo uso desses estimulantes sexuais, tem algumas que estão tomando, se o efeito é parecido com o que acontece com os homens. Menino. Vamos saber disso também. O negócio é bom. A pauta tá boa, viu? Isso aí, Paulo. Bom fim de semana, Bom fim de semana, meu amigo. Muito bem.